pessoal, e nós estamos de volta com o Bastidores do Poder, e agora a gente já tem aqui conosco o General Santos Cruz, olha só, que vai falar com a gente nessa quarta-feira. General, muito bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado pelo convite. Obrigado, senhor, por ter aceitado o convite da Rose Guglielminetti. Rose, por favor. Bom, vamos lá. General, o senhor fez parte do governo do Jair Bolsonaro no primeiro momento, né? Depois acabou saindo. Depois a gente vai falar um pouco dessa sua saída, mas eu quero perguntar primeiro, porque nós tivemos ontem a aprovação da CPI da Covid para poder investigar possíveis omissões aí do governo Bolsonaro em relação a essa pandemia. O senhor é favorável a essa CPI? Como que o senhor vê a condução do governo Bolsonaro diante de toda essa tragédia que o Brasil está enfrentando? Olha, essa pandemia, o problema do coronavírus, ele teve uma administração infeliz desde o início, né? A maneira como isso aí foi conduzido foi muito infeliz desde o início. Um problema dessa amplitude, uma verdadeira guerra para o país para tentar conter aí o estrago que esse coronavírus está fazendo. Isso aí tinha que ser feito com união nacional. E não houve essa união. Desde o início não houve nenhuma medida de liderança que trouxesse essa união para cruzar essa desgraça aí que o país está vivendo, que não é só o Brasil, não. Que o mundo inteiro está vivendo. Então, aí chegamos nesse ponto que nós chegamos aí, tivemos um ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses aí de desavenças, de brigas, de descrédito em algumas medidas técnicas, de falta de aconselhamento técnico, então, aplicação de recursos, mesmo nas políticas corretas de aplicação de recursos sem centralização, sem uma fiscalização, sem uma orientação. Então, toda essa confusão aí, ela chegou nesse ponto, onde hoje nós temos 3 problemas gravíssimos, né? Que são a pandemia em si, que continua aí com um grande número de baixas, a economia que acaba dependendo, que sofre em consequência disso, e hoje nós temos um problema real, que é humanitário, é a fome de muita gente. Então essa CPI, ela vem em decorrência de tudo isso que aconteceu e que está acontecendo. É um instrumento absolutamente válido, um instrumento absolutamente previsto na legislação, que está seguindo todas as regras, e claro que tem um debate político muito forte e interesses políticos muito fortes aí. Mas a CPI ela é boa para verificar tudo o que aconteceu, não é só definição de responsabilidades, etc. Eu acho que é perfeitamente válido. A gente vê muita tentativa de desvio de foco, etc., mas isso aí é a briga política em torno dela, né? Então, general, uma das coisas que foi bastante criticada aí em função da instalação da CPI ontem pelo Senado foi o fato dela ter sido decidida por meio de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Luiz Roberto Barroso, e aí foi aquele tumulto por parte do governo federal, entendendo que aquilo era uma intromissão de um poder no outro. Como é que o senhor vê? Eu queria que o senhor analisasse para mim a decisão do ministro, o fato do presidente do Senado não ter feito nada antes dessa decisão judicial. Como que o senhor vê tudo isso? O que isso causa no país? Olha, nesse caso aí, nesse caso específico, a justiça ela atuou provocada, né? A justiça ela atuou provocada por senadores que solicitaram uma decisão da justiça, que pediram uma decisão da justiça sobre o assunto, porque existia já um pedido de CPI com assinatura com mais de 1/3 dos senadores, e o presidente do Senado não tinha respondido a essa solicitação, né?
E, então foram os senadores mesmo que pediram ao judiciário para se manifestar, e a decisão do ministro do Supremo foi que o presidente do Senado teria que abrir, porque tinha ali todos os elementos, mais que o número mínimo exigido. Então, na realidade, foi uma decisão provocada, como é normal. A justiça ela é provocada, ela precisa se manifestar. Se o Senado tivesse se manifestado, não teria havido recurso à justiça. Certo. General... Então, quando a gente tem o presidente do Congresso se comportando dessa forma, a gente sabe que ele não instalou para não provocar um desgaste com o presidente Jair Bolsonaro, que o apoiou para ser eleito presidente do Senado. Esse tipo de comportamento de chefes dos poderes, o senhor acha que isso pode, de alguma maneira, desestabilizar o país? Não, porque isso aí foi o presidente do Senado, ele não atuou ali por questões políticas, interesse político dele, do relacionamento dele com o presidente, e aí os senadores solicitaram a decisão do judiciário. Esse é o jogo é esse mesmo, por isso que existem vários poderes, por isso que existem vários poderes, e esses poderes, eles vivem num jogo de força, isso é o normal da democracia, né? Agora, general, pode falar. A democracia ela é feita desse jogo de forças, né? Então... Agora, as Forças Armadas, elas legitimaram o governo Bolsonaro durante as eleições de 2018. E o próprio presidente sempre gostou e adora falar do meu exército e de usar esse poder das Forças Armadas para poder legitimar o governo dele. O senhor acha que as Forças Armadas erraram ao apoiar o presidente Bolsonaro em 2018 e ainda erram em se manter no governo dele com a presença, quando eu falo Forças Armadas, não é instituição, mas a presença de generais e de pessoas do alto escalão no governo? Bom, em primeiro lugar, as Forças Armadas não legitimaram o governo, a eleição do atual presidente. As Forças Armadas, elas não se manifestaram nunca. Então vou reformular. São as pessoas que compuseram a força, que compunham e que eram os gestores aí. Institucionalmente, nunca houve esse tipo de... a eleição do presidente foi legitimada pelos eleitores, né? 57 milhões de eleitores que votaram no presidente. Essa é a verdadeira legitimidade, não foi Força Armada. Os militares, como pessoa, eles votam em quem eles querem, todos são eleitores. O general é eleitor, o soldado também todo mundo é eleitor. E vota cada um em quem quiser. Mas foi mais que voto, né, general? Houve um apoio, houve um trabalho, houve vocês fizeram parte do governo, fazem parte do governo, é nesse sentido que eu estou perguntando. E aí vem o governo. O governo convidou, o presidente convidou muitas pessoas, assim como eu fui convidado, para participar do governo. Isso é um convite pessoal, isso é uma coisa que não tem nada a ver com a instituição também. A instituição não pode dizer, não, você não vai, ou você aceita, ou você não aceita. Isso aí é uma decisão, é um convite pessoal e é uma decisão pessoal. E o resultado do seu trabalho também é de responsabilidade pessoal. Eu concordo com você que pelo título que a gente tem, seja de general, de coronel, de soldado, de cabo, seja lá o título que for, que pode dar a impressão de que existe um comprometimento institucional, mas não existe comprometimento institucional nenhum. Isso aí é tudo de responsabilidade pessoal. Então, o meu desempenho no governo é de responsabilidade minha, é pessoal, não é da instituição. E assim dos outros militares, e militares da reserva também. Tivemos até militar da ativa, né, que participou. Mas é de responsabilidade pessoal. Agora, o que acontece? Para a sociedade, a percepção é de que tem um vínculo institucional. E aí eu tanto que a gente fala ala militarista e ala bolsonarista. Então aí eu concordo com você que tem uma percepção, essa percepção da sociedade de que tem um vínculo de Força Armada apoiando o governo. Isso aí não existe. A Força Armada ela tem uma missão constitucional.
e ela é ligada na missão constitucional dela. Você vê que no último incidente aí, os 3 comandantes militares, eles reforçaram essa doutrina, né? essa obediência ao que está previsto na lei. Força Armada não é instrumento de jogo político, não é instrumento de intimidação política, não é instrumento de jogo de poder pessoal, familiar, partidário, seja lá o que for. Força Armada ela tem uma finalidade que não é essa. Mas a percepção popular, por isso que é bom a gente estar aqui conversando para esclarecer aquilo, porque a percepção popular, eu concordo com você, que é exatamente essa que você falou. General, a gente tem hoje no Supremo Tribunal Federal 2 julgamentos, um que vai referendar ou não a decisão do ministro Barroso em relação à CPI da Covid, e temos também outro referendo sobre a decisão do ministro Edson Fachin, que anulou aí todas as condenações proferidas pela vara de Curitiba ao ex-presidente Lula. Mas isso indiretamente tem a ver com uma decisão também da segunda turma, que é o juiz Sérgio Moro ser declarado suspeito no caso da condução dos casos do ex-presidente Lula. O senhor esteve bem próximo do ministro, do Sérgio Moro, ex-juiz, enquanto ministro, o senhor na chefia da Secretaria de Governo e o Sérgio Moro na Segurança Pública e Justiça. Qual que é a opinião pessoal do senhor acerca do Sérgio Moro? Ele dava mostras de que ele fazia um jogo político e que ele é suspeito para ter conduzido esse julgamento? Bom, esse julgamento, desculpa. Eu vou falar outros aspectos primeiro aqui. O primeiro é a decisão do ministro Barroso, que vai a decisão do plenário, né? É uma decisão monocrática que vai a plenário. E vamos ver aí, eu acredito que a validade vai ser confirmada, né? Sobre a decisão do ministro Fachin, que chamou a atenção quando ele disse que o fórum correto não deveria ser Curitiba, né? Isso aí chamou a atenção pelo tempo transcorrido entre as decisões e essa decisão do Supremo, né? E depois ainda chamou a atenção você ter uma condenação que demora muito tempo um tribunal para chegar a essa conclusão. Então, tudo isso aí são coisas que desgastam, né? Eu acredito que isso aí foi um desgaste também para o próprio tribunal. E acerca do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, é uma pessoa que é da história do Brasil. Sérgio Moro, ele é muito mais do que isso, está muito acima disso aí que está sendo considerado, que está sendo julgado, né? Imagina num país como o nosso, viciado em corrupção, um país com uma desigualdade social imensa e privilégios fantásticos e tão imorais, né? Então, você julgar, você sentenciar, você condenar uma centena de pessoas, todas elas ricas e influentes na política ou no meio empresarial, na economia, uma centena de pessoas que vivem dentro de um ambiente desses viciado e cheio de privilégios. Imagina o trabalho que foi isso, a coragem que teve para fazer isso. Imagina as ameaças que deve ter sofrido, as pressões que deve ter sofrido, né? Então, não tem como você considerar suspeição nisso aí, né? E outra coisa, as decisões todas confirmadas por mais de uma instância. Então, vai para julgamento, logicamente, a justiça, né, tem a autonomia dela, vamos ver. Agora, independente da decisão, esse é o meu conceito sobre a pessoa, né? E que foi uma esperança para o Brasil. Um país que tem uma epidemia que é a corrupção e que a Lava Jato foi vamos dizer assim, a esperança de uma vacina, né? Contra esse câncer
da corrupção que nós temos no Brasil. Então tem todos esses componentes aí que a gente não pode esquecer. Infelizmente, quando o Sérgio Moro deixou o governo, você viu o grupo de fanáticos no dia seguinte, de extremistas no dia seguinte, já taxando de traidor, de infiltrado, de mais não sei o quê, denegrindo a pessoa, porque infelizmente no Brasil nós não estamos mais discutindo ideias. Nós estamos vivendo uma fase negra de desrespeito, uma fase de ataque às pessoas e não discussão de ideias, né? E então ele sofreu todos esses ataques, mas eu tenho absoluta certeza que a sociedade vai passado um tempinho, ela vai raciocinar e vai reverter. O senhor acabou de falar, pode terminar. Porque é uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, nem é da história do Brasil, é da história mundial do combate à corrupção. O senhor acabou de falar sobre os ataques desses extremistas bolsonaristas, né? O senhor também, quando deixou o governo, também sofreu ataques, até quando estava no governo, o senhor também já sofria ataques dessa ala extremista. Diante de tudo, dessa divisão, dessa polarização que nós estamos vivendo no Brasil e desse ódio extremado, o senhor avalia que o governo Bolsonaro e o próprio presidente colaborou para esse fosso que nós estamos vivendo dentro do nosso país, em que brasileiros brigam com brasileiros e que a racionalidade ela deixou de existir há muito tempo e que reputações são destruídas? A divisão social, ela já existia, ela já vem ali de antes do governo do presidente Bolsonaro, né? Já é anterior essa divisão social, já vem lá dos anos anteriores, ali com a divisão do Brasil entre o rico e o pobre, o nordestino, o gay, o hétero, não sei, um monte de divisões, né? Então, sociedade dividida não tem saída. Sociedade dividida com o fanatismo estimulado, ela acaba em violência. Então, é muito ruim isso aí que está acontecendo no Brasil. O governo, um governo qualquer, quando ele assume, ele tem que governar para todo mundo, ele tem que fazer a união nacional. Ele não tem que agravar a divisão. E, infelizmente, o grupo extremista, que o presidente e aqueles seguidores mais próximos fazem parte, esse grupo extremista, ele não teve essa visão de que a união nacional é que é a saída. Se os governos anteriores estimularam uma divisão, esse governo, para ser diferente, né, tem que recuperar essa união nacional. Tinha que recuperar, mas ele fez o contrário, ele agravou essa divisão, ele manteve a divisão. Então isso aí não pode. Outra coisa, esses pequenos grupos fanáticos, hoje com os recursos de internet, eles estimulam o fanatismo. O fanatismo acaba sempre em violência social, não tem saída. E esse grupo extremista, ele segue os passos de qualquer governo extremista. Mas é um pequeno grupo, claro que não é todo mundo. Nós temos barulhento. Nós temos muitos excelentes políticos, nós temos excelentes ministros, alguns, etc. Então, não é toda a sociedade, mas esse pequeno grupo extremista, ele está seguindo a cartilha dos piores regimes extremistas, que é a divisão social para manipulação das ideias, né? A desinformação, as falsas notícias, as chamadas fake news, etc. Os ataques pessoais, que não permitem discutir ideias, assassinatos de reputações através de todo tipo de mentira, de meias-verdades, inclusive, e de crimes. O culto à personalidade criando mitos, né? Mitos e alguns tabus. E a última coisa, o último passo de todos os regimes extremistas, que é o aparelhamento das instituições. Eles estão seguindo esses grupos extremistas, são todos iguais em qualquer tipo de regime, eles seguem essa cartilha. O senhor acha que o nosso... pode falar. Então isso aí é uma coisa muito ruim. Mas a sociedade, eu acredito que ela já percebeu, e você vê que hoje já perde um espaço. Então, isso que eu te perguntar, o senhor acha que o Brasil corre risco de ser
ocupado ou controlado por esses grupos extremistas? Há uma possibilidade, por exemplo, porque assim, o que se falou quando nós tivemos esse incidente com as Forças Armadas, de que o Bolsonaro quis mandar uma mensagem aí, um autogolpe, dar um autogolpe. A minha primeira pergunta é, há alguma chance das Forças Armadas apoiarem o Bolsonaro num projeto ditatorial? E a segunda pergunta é, esses grupos extremistas teriam espaço para poder fazer com que um governo ditatorial viesse à tona no Brasil? Ou o senhor acha que as instituições, elas estão muito estabelecidas e no Brasil não há chance de nós termos uma ditadura? Bom, em primeiro lugar, eu acho que não existe chance nenhuma de Forças Armadas apoiarem qualquer atitude fora da Constituição. As Forças Armadas, elas têm uma estrutura, elas têm pessoas preparadas no comando das forças. Os comandantes, é bom explicar aqui nesse ponto, os comandantes das forças, eles não são políticos, eles são comandantes operacionais e eles seguem estritamente a lei. Então, não existe nenhuma chance de se imaginar que as Forças Armadas vão apoiar um projeto pessoal de poder, uma atitude qualquer fora da lei. Então, isso aí eu acho que não existe. A outra coisa é que esse grupo extremista é um grupo pequeno, é o fanatismo, né, que impera, mas é um grupo que está perdendo espaço, né? Você vê que esse caso que aconteceu com a saída dos comandantes, aquilo ali ficou na especulação, porque os três foram substituídos, né? Saíram das suas funções, foram exonerados e foram substituídos por outros, mas o próprio governo não disse por quê, o próprio governo não informou, não deu nenhuma informação através dos seus elementos de comunicação, da sua assessoria de comunicação, apesar de que o presidente também tem costume de falar toda semana aí em lives, né? Não deu nenhuma explicação do porquê. Então fica uma série de especulações. Então não se sabe exatamente o porquê. Agora, se foi por alguma solicitação que não era de acordo republicana, e não estava de acordo com o que prevê a nossa Constituição, os comandantes deram a resposta correta. E você vê que Exército, Marinha e Aeronáutica, os três mantiveram a mesma postura, a mesma linha, os três unidos. Então as Forças Armadas, elas são um monobloco, um paredão, onde o aventureiro não encontra a porta aberta, não. Então, general, uma das coisas ditas, né, um dos temores aí que estudiosos têm, são aqueles fundamentados no que se viu na Venezuela. Viu-se na Venezuela um governo autoritário subindo, criando uma empatia com as Forças Armadas, principalmente o pessoal lá de baixo, né? Não os generais, esses daí foram depois, mas antes o pessoal de baixo, melhorando soldo e tudo mais, liberando armas para a população de uma forma bastante elástica. E aí o ditador, no caso Hugo Chávez, depois o Maduro, assim conseguem se manter no poder, apesar do que virou a Venezuela em termos econômicos e tudo, né? Direitos humanos. E esse é um temor, que aqui no Brasil aconteça algo parecido com isso, com esses decretos liberando armas, com esses reajustes que foram dados em soldos, esses benefícios. O senhor acha que isso não nos aproxima de uma Venezuela, por exemplo? Não, de jeito nenhum. O que acontece? O caso de soldo, eu sou militar e não, isso aí não tem, não é bem assim, a realidade não é essa, não, aquele reajuste não tem a ver com nada fantástico, não. Mas tem uma legislação completamente diferente, a parte militar tem uma legislação completamente diferente, ela não segue o mesmo modelo.
Nossa parte, por exemplo, de assistência social é completamente diferente também. Então, para você fazer uma unificação disso, você tem que mexer na legislação, numa infinidade de legislações, porque são sistemas distintos. Então, não é esse o problema. O problema é que você está fazendo uma comparação, eu acho, com o populismo, né? Com o populismo que acaba gerando esse tipo de governo, amparando governos descabidos aí, né? Então, são atitudes, né? estilo de liderança populista, de populismo barato, rasteiro. Isso aí pode ter algumas coisas semelhantes. Agora, daí para chegar numa situação semelhante do país vizinho, aí eu acho que não tem sentido. Essa ligação, por exemplo, ou não ligação, mas uma tentativa de influenciar os escalões hierárquicos mais baixos na estrutura militar, né? Aqui eu acho que não tem resposta nenhuma, porque você não tem eco. Não tem eco, porque você tem uma estrutura de liderança muito forte nas Forças Armadas. As Forças Armadas elas têm um sistema de mérito onde dos melhores soldados você forma os cabos, depois dos melhores cabos você forma os sargentos temporários, você tem concurso público, e você sempre está escolhendo os melhores de uma categoria para ascender na próxima. Então, quando você pega, por exemplo, os comandantes, eles têm 45 anos de serviço, eles foram testados, eles foram avaliados dentro de um sistema de avaliação. Então, é uma estrutura muito sólida que esse tipo de subversão não chega. Isso aí se chama subversão da ordem, né? Não chega a afetar. Exato. A outra coisa é o armamento na mão de civis. Eu acho que o comércio de armas regulado é uma coisa absolutamente normal. E já existe um comércio de armas e já existe a legislação para regular isso aí. Foi feito agora uma flexibilização que foi feito ontem ainda, teria que estudar ainda os detalhes que foram cortados também, se eu não me engano, foi uma ministra do... Rosa Weber. Rosa Weber que fez alguns cortes ali, que ainda preciso estudar. Mas o que acontece é o seguinte, você não pode liberar a arma por considerando que isso daí melhora a segurança pública. Isso aí é falta de noção do que é segurança pública. Segurança pública é uma obrigação do Estado. É outra coisa. Então, você pode até tentar liberar ou ter uma facilidade maior de acesso com uma visão de direito individual, de liberdade individual, e não com uma ideia de segurança pública. Isso é distorção, é desconhecimento completo do que é segurança pública. E a outra, pior ideia ainda, que é uma ideia absurda, é achar que a posse de arma é uma coisa que te dá mais opções políticas. Isso é completamente uma distorção insana. Isso é uma insanidade mental. Então, o comércio de armas regulado, a compra de armas, a aquisição, já existe todos esses regulamentos. Isso aí tem que ter também um bom sistema de controle e de rastreamento. Então, todo esse conjunto de comércio, de aquisição, de porte, etc., de propriedade de armamento, ele tem que ser acompanhado de um bom sistema de controle e de rastreamento de armas e munições. Mas você acha que o Brasil vai ter essa capacidade? Porque nós não temos capacidade nem de guardar as nossas fronteiras ali, a gente sabe que entra muitas drogas e armamento pelas fronteiras. Isso aí são coisas, eu acho que são coisas distintas. Você vê, por exemplo, esse problema de fronteira não é defender a fronteira. O tráfico de drogas, o crime organizado internacional, isso daí acontece em todo lugar do mundo, né? Droga entra na União Europeia, entra nos Estados Unidos como maior consumidor e que tem muitas estruturas de polícia, etc. Então, de guarda costeira, isso aí acontece, né? Tem que ser um combate permanente, mas acontece. Agora, o problema é o descontrole, né? E eu acho que
que qualquer flexibilização tem que ser acompanhada de melhoria dos mecanismos de controle. Fora disso, a gente começa a correr risco de ter armamento na mão de gente que não pode ter. Bom, general, a gente vê, o senhor esteve lá no governo com o ministro da Secretaria de Governo, né, entre as missões era ali trabalhar com o legislativo e tudo mais, e hoje o que a gente vê é um governo que vai ter que comer na mão daquilo que a gente chama de centrão. Como é que o senhor vê isso? Que perspectiva que o senhor coloca? Nós temos um orçamento que o ministro da Economia diz que é inexequível por causa do tanto de emenda que o deputado colocou por causa das eleições do ano que vem. Um orçamento que fere a Constituição, de acordo com muitos especialistas, mas que o presidente vem sendo forçado a adiar a sanção ou os vetos porque o Centrão não quer. Como é que o senhor está vendo tudo isso como uma pessoa que já esteve lá? Bom, em primeiro lugar, eu fui trabalhar no governo para auxiliar. Estou numa fase da vida que eu não estou atrás de título, não estou atrás de dinheiro, não é nada disso. Você vai só para ajudar, né? Tendo em vista que ele tinha uma expectativa, né? Uma expectativa boa no início do governo, era uma expectativa boa, uma mudança de ciclo, né? De ciclo político. Então, uma expectativa muito boa, você vai para ajudar. E agora, você vê, infelizmente, que isso aí tudo talvez seja fruto exatamente de uma coisa que foi falada lá atrás na campanha e que não foi cumprida, que era ser contra a reeleição. Uhum. A ambição de reeleição, de se manter no poder, ela traz uma série de distorções de comportamento. Então, nesse comportamento aí, o que aconteceu? Vamos voltar lá na campanha de novo. Houve a criminalização da política por uma pessoa que era de dentro da própria política, de 30 anos dentro da própria política, mas para ganhar voto, criminalizou a política. Você não pode criminalizar a política. A política vai existir sempre. Então você não pode criminalizar. O que você tem que fazer é melhorar os procedimentos. E aí esse grupo que hoje apoia o presidente, que chamam de Centrão, foi criminalizado lá atrás. Aí depois você vai procurar exatamente o grupo que você criminalizava. E pior de tudo, você vai procurar sem ter parâmetros de negociação. Uma coisa é você negociar políticas públicas. Isso é perfeitamente válido em qualquer lugar do mundo, né? Você pode negociar as políticas públicas. Às vezes um governador é de oposição, mas ele quer realizar algumas coisas lá, seja por interesse de reeleição ou não, mas quer realizar algumas coisas para o seu público. O governo tem algum interesse de aprovação. Então, você executa a política pública em benefício da população. Então, você tem um jogo que é possível fazer com políticas públicas e não com aquelas coisas que a gente abomina, que é cargos e dinheiro. Então, mas só que tem gente que só sabe negociar cargos e acesso a dinheiro público, não sabe negociar política pública. Então, esse foi o caso, tá? O orçamento, nós estamos em abril e o orçamento do ano ainda não está definido. Então, nós estamos navegando sem orçamento aprovado. Nossa. Nós estamos em abril, nós estamos no mês 4. Né? Então, um orçamento onde hoje você tem expectativas de furar o teto, de quebrar a responsabilidade fiscal, ou de quebrar uma política de responsabilidade fiscal, em nome de mais emendas parlamentares, de mais recursos para aqueles que você quer que ele apoie. Isso aí é uma pulverização que você às vezes não vê retorno. Você já tem uma política de emendas parlamentares. Você tem as emendas parlamentares que são obrigatórias, né? Se chama de impositivas. E você tem outras extraordinárias. Você não pode ampliar essas extraordinárias de tal maneira que o orçamento fique comprometido, inclusive com despesa obrigatória, coisas obrigatórias que você tem que fazer
você comprometer, que é para poder liberar mais dinheiro para emendas parlamentares. Então, você furar um teto de responsabilidade fiscal, isso aí é um problema seríssimo, isso aí tira a credibilidade do país no mercado financeiro, no mercado de investimentos internacionais, etc. Então, o que falta é isso aí, exatamente isso daí. Capacidade de um político estabelecer quais são os parâmetros políticos que ele vai negociar. Não criminalizar a política, mas dizer de maneira transparente para os políticos e para a sociedade quais são os parâmetros políticos de negociação. Então, nós estamos vivendo essa fase de indefinição, de insegurança, exatamente por falta de capacidade de estabelecer parâmetros. Agora, o senhor acha que o Mourão, ele, numa eventual saída do Bolsonaro, né, não sabemos ainda o que vai acontecer, o Mourão teria essa capacidade de unificar o país, de ter uma outra gestão com menos divisão? Como que o senhor avalia o Mourão? Eu penso, né, essa é a minha visão, que não é o caso. Nós temos um presidente que precisa ter um acesso aí de consciência, de humildade, né, e cumprir o seu mandato. Nós temos um presidente na função. Tem um vice-presidente, que é previsto, cuja função é substituir o presidente na ausência eventual ou permanente. E tem os processos legais todos. Então, essas pessoas elas têm que estar sempre preparadas para exercer a sua responsabilidade. Foi isso que elas prometeram para a sociedade, né? E eu acho que tem. Então, eu acho que é prematuro falar em substituição ou qualquer coisa assim, porque agora o vice-presidente, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que está habilitada a exercer a função para a qual ele está previsto, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. E o presidente precisa também verificar para que ele foi eleito, para uma coisa muito importante que qualquer pessoa, em qualquer cargo de direção, de chefia, precisa ter, é a consciência de que uma grande parte do trabalho dela é transmitir paz, é transmitir tranquilidade, é transmitir condições para que as pessoas trabalhem, se desenvolvam, produzam, né? E, infelizmente, o país parece que ainda não encontrou essa paz, essa tranquilidade desde lá de 1º de janeiro de 2019. Pois é, então, e hoje o presidente deu uma declaração em frente ao palácio lá do Alvorada, para aqueles correligionários, dizendo que ele está aguardando a manifestação do povo para ele poder agir em relação ao lockdown. Na verdade, ele está instigando o povo, eu faço o que o povo quiser. Eu vou reproduzir aqui uma frase dele. Ele disse assim, olha, vai ter escassez, o que é comum quando tem escassez. O preço sobe, a inflação, vão culpar quem? O Brasil está no limite. Pessoal, fala que eu devo tomar providência. Estou aguardando o povo dar uma sinalização, porque a fome, a miséria, o desemprego está aí. Só não vê quem não quer. Ou quem não está na rua, disse o presidente agora há pouco lá no Palácio. Não estou ameaçando ninguém, mas eu estou achando que brevemente teremos um problema sério no Brasil. Dá tempo de mudar ainda. É só parar de usar menos a caneta e um pouco mais de coração. E aí, questionado por um correligionário se ele iria adotar alguma providência, Bolsonaro disse, eu vou embora, só digo uma coisa, eu faço o que o povo quiser que eu faça. Tá ok? Essa frase dá para entender que ele está estimulando aí uma violência, o povo indo para as ruas para poder fazer com que ele se sinta legitimado para tomar alguma outra providência contra os governadores, porque, general, assim, eu não consigo entender, sinceramente, porque quando a gente conversa com os médicos, com os cientistas, não existe outra saída a não ser esse isolamento. Nós vivemos um colapso no sistema de saúde, mesmo adotando esse isolamento, e a situação poderia ser ainda mais dramática, que a economia é dramática, como o senhor mesmo colocou, que nós estamos hoje vivendo a tragédia da fome, da economia e da própria epidemia. Mas eu não consigo compreender essa fala e esse estímulo, a violência mesmo, a dividir ainda mais o nosso país. Olha, o que acontece é o seguinte,
você não pode ficar convocando o povo toda hora. Vai convocar para quê? Vai convocar para quê? Os comércios, para ir para as ruas. O povo já deu já legitimou quando votou. Eu, por exemplo, votei, eu fui eleitor, né? E votei no atual presidente na época. Né? Os eleitores, eles a maioria, elegeram o presidente. Já deram todas as credenciais para que ele governe. Então ele tem que governar. Não é convocar o povo de novo, não. Ele já ganhou essa legitimidade. Ele ganhou a eleição. Um governante ele tem que colocar na cabeça que ele foi eleito. Ele foi eleito numa eleição limpa, é legítimo, né? Uma eleição sem dúvida nenhuma que ele, né? Então ele tem essa legitimidade, mas só tem que botar na cabeça que tem que governar, não é ficar chamando o povo de novo. Então isso aí não tem sentiro. Você tem que ver como é que você vai resolver os problemas. O problema é o quê? Nós estamos com um problema sério, no caso da pandemia, do número de pessoas que estão sendo levadas, aí, né, que estão morrendo por causa disso, e a gente entrou numa enrascada, porque ficou se distraindo, brigando, e não fizemos discussões técnicas e políticas do que a gente precisava fazer. Precisava fazer as encomendas de vacinas. Se a gente não tivesse a vacina de São Paulo, imagina o que estava acontecendo nesse Brasil. Felizmente, esse pouco de vacina que nós temos, ainda tem uma produção nacional. O Instituto Oswaldo Cruz, infelizmente, está produzindo também, mas está demorando a aumentar esse volume de vacina. Nós precisamos vacinar, e não temos a vacina. Então, tem que sentar e tem que ver isso daí. A economia era uma preocupação válida do governo desde o início, mas só que essa preocupação tinha que ser discutida com calma e não com uma briga e com um show de outras coisas, de descrédito de medidas técnicas durante a pandemia, né? Agora, nós temos essas duas coisas e temos mais uma parcela da população que precisa ser assistida. Então, vamos ver, vamos sentar, vamos chamar todos os interessados, vamos falar com os governadores, com os prefeitos, vamos ver com algumas entidades, para ver como é que pode resolver isso. Tem que dar assistência para aqueles que têm necessidade. É prioridade. Hoje você tem três. Você tem a pandemia, você tem a economia e agora tem a fome. Mas tem que sentar, não adianta, o líder ele não pode desesperar, ele não pode ficar chamando a população para a rua assim, para fazer o quê? Né? Então, você tem que sentar e ter humildade, tranquilidade para decidir. E tem que resolver essa situação com calma. Olha, prometo para o senhor, essa é a última pergunta, e a gente tem também que encerrar a entrevista. Mas o senhor já foi chamado para ser candidato à presidência por algum partido? Não. Não. A minha motivação pública hoje, essa que de estar aqui presente com vocês, eu tenho 3 coisas. A primeira delas é porque é alertar. Eu passei 5 anos vivendo em ambiente de conflito. Então eu sei o que é a violência de fanatismo político, etc. Então é alertar a sociedade que não pode valorizar fanatismo, tem que execrar o fanatismo, porque isso conduz a sociedade para a violência. E sem dúvida nenhuma, esse grupo de fanáticos ele tem esse tipo de consequência. Bom, a outra coisa é não deixar Força Armada ser arrastado, no caso o Exército, que tem 47 anos no Exército, não deixar Exército ser arrastado para jogo de político partidário, jogo de poder. Uhum. E terceiro, hoje, é que nós estamos caminhando, que nós temos que arrumar outras opções políticas e não ter uma regressão de 20 anos no ano que vem e nem ter uma continuidade de governo que se mostra incapaz de resolver os problemas. Então, eu acho que a sociedade tem que se unir para isso é que existe a eleição, exatamente para ter uma nova opção. Mas eu não sou filiado a nenhum partido político nesse momento e também nunca fui convidado.
Tá joia. General, quero agradecer muito por essa entrevista. Foi fantástica, adorei falar com o senhor, né, Rose? É verdade. Muito obrigada, viu, general? A gente vai te procurar mais vezes, tudo bem? Bom, muito obrigado. Obrigado aí pelo convite. Agora que pegamos o telefone, olha, muito obrigada mesmo e um bom dia para o senhor, viu? Tá, bom dia, saúde para vocês e para as famílias e para todos aqueles que estão ouvindo e assistindo a entrevista.